Olá, então agora vamos resolver a lista sobre equações modulares. Então vamos ver os exercícios listados. No 25, resolve em R as equações seguintes. Primeira equação, 3x menos 2 igual a 1. Então o que a gente vai fazer aqui, gente? É o seguinte, a gente pode resolver que 3x menos 2 vale 1, que seria só ignorando o módulo, tá? Essa é a primeira resolução, como o número é 1, né? E então eu vou dizer que 3x vai ser igual a 1 mais 2, que 3x vai ser igual a 3. Então dividimos por 3 os dois lados e chegaremos que x é igual a 1. Primeira solução. Só que a gente tem outro detalhe, né? E se isso tudo aqui resultar 3x menos 2? Se isso tudo resultar em menos 1, também não é possível? Sim, porque aí o módulo de menos 1 vai ser o próprio 1. Então essa é outra possível solução. 3x vai ser menos 1 mais 2. E assim chegamos que 3x vai ser igual a 1. Dividimos por 3 e chegamos que a outra resposta vai ser x igual a 1/3. Tá aqui as duas soluções possíveis. Como é que eu sei que são duas soluções? Porque o módulo está aqui, né? Ou esse valor vale 1, que a gente começou na primeira, ou esse valor vale menos 1. Então o módulo, para dar 1, só tem duas chances, né? Ou é 1 ou é menos 1. Então aqui está o gráfico da situação, ó. Primeira solução está aqui, né? Eixo do x igual a 1, ó, tá aqui. Esse gráfico azul é a função módulo 3x menos 2, né? Que nós vamos ver à frente como é que é o gráfico. E essa rosinha é a que passa pelo 1, né? Tá aqui. E a outra resposta é 1/3, né? Que é mais ou menos isso aqui. Opa, isso aqui é o nosso 1/3, só para dar uma conferida graficamente. Vamos para a letra B. Na letra B, então, eu já tenho que x mais 6 é igual a 4, certo? A primeira chance. Então, x é igual a 4 menos 6. Então, bem rapidamente, x é igual a menos 2. Uma solução possível. Se eu botar menos 2 aqui, eu vou ter 4. A outra solução é dizer que x mais 6 tem que resultar em menos 4. Por que mesmo? Porque deu um módulo, né, de menos 4 vai ser 4. E aí fica x igual a menos 4 menos 6. X igual a menos 10. Então estão aqui as duas soluções possíveis. Para conferir graficamente, eu trouxe aqui, né, o gráfico azul é da função módulo x mais 6. Ó, no menos 6 é o ponto crítico, ela passa a mudar. Então, quando x é maior do que menos 6, qual é a função que está valendo? É a x mais 6, é essa azul subindo. E essa azul da esquerda é a função menos x menos 6. E os pontos, professor, estão aqui, né? Esse ponto, ó, no 4 tem a rosa. Então, solução menos 2 e a outra solução é aonde? No menos 10. É um estudo gráfico, né? Aqui é o eixo dos x e aqui é o eixo dos y, né? Aqui está o 4, ó, que é esse mesmo aqui. Esse aqui é onde passa a rosa, né? E onde ela se encontra, tudo aqui. Vamos para a letra C. Agora que então a gente tem ideia de uma parábola, né? Então vamos ver o que acontece. Então, na C, a gente vai ter a seguinte situação: x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a 3.
Então o que a gente vai fazer aqui? X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero, que esse 3, né, pula a cerca, fica menos. E aí a gente pode fazer que x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então x é 2, mais ou menos raiz de 2 vezes 2, 4, mais 32, que é 4 vezes 1 vezes 8, dividido por 2. Então x é 2, mais ou menos, ó, raiz de 36, já vou colocar aqui, 6, né, dividido por 2. Então a resposta 1 vai ser 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. A resposta de baixo vai ser 2 menos 6 menos 4, dividido por 2, menos 2. Então a gente tem duas respostas possíveis aqui, né? E deixa eu só conferir uma coisa, tá? Então essa é uma resposta, quando dá 3, tá? Mas não esqueçam de uma coisa, né? Se a gente colocar o depois aqui menos 3, a gente vai ter outra solução. Então vamos ver, x ao quadrado menos 2x menos 5, isso também pode ser igual a menos 3, né? Que é igual a gente fez antes. Se isso aqui tudo valer menos 3, o módulo vai ser 3. Então fica x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a zero, né? Por que menos 2? Porque o menos 3 vai pular para cá, vai ficar mais 3, e menos 5 mais 3 é menos 2. Então, resolvendo de novo por Bhaskara, né, a gente tem menos 2, mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2, né? E aí embaixo 2 vezes 1. X então é igual a 2, mais ou menos, raiz de 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8, né? Tudo isso dividido por 2. Então x é 2 mais ou menos, raiz de 12, dividido por 2. E o que a gente vai achar aqui, né? Vamos ver se está certo nossos cálculos. X ao quadrado, menos 2x, menos 5 e menos 2, tá? 4 vezes 2, 8, raiz de 12. Então, x pode ser raiz de 12, a gente pode dividir isso em simplificar, porque 12 é 3 vezes 4, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa que escrever raiz de 3 vezes raiz de 4. E isso pode ser escrito como raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 é 2, por isso que pode ser escrito como 2 raiz de 3. Então aqui, né, a gente pode dizer que x é igual a 2 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. Então a gente poderia dizer que um x' é 1 mais raiz de 3. E o x duas linhas é 1 menos raiz de 3, né? A gente poderia fazer umas outras olhadas, mas vamos ver aqui na frente o que a gente tem de gráfico, né? São esses 4 valores, vamos ver. Um tá aqui, né? 4, e o outro tá aqui, menos 2. E os outros dois, professor? Os outros dois são 1 mais raiz de 3. Quanto que é 1 mais raiz de 3? É aproximadamente 1,7, 2,7, né? Então esse valor aqui deve ser aqui
1 mais raiz quadrada de 3. E esse outro aqui, professor? Esse aqui provavelmente é 1 menos raiz de 3. O que que dá isso? Dá um 0,7 por aí, né? Então, provavelmente, deixa eu só fazer um pontilhadinho aqui e um aqui. 1 menos raiz quadrada de 3, porque raiz é 1,7, então aproximadamente menos 0,7. São esses 4 pontos, né? Então, vamos para o próximo. Então, aqui, letra D. X ao quadrado menos 4 igual a 5. Então, se a gente fizer, né, x ao quadrado menos 4 igual a 5, x ao quadrado igual a 5 mais 4, ou seja, x ao quadrado igual a 9. Quais vão ser os valores de x aqui? Igual mais ou menos 3, tá? Esse é uma possível solução, né? Agora, vamos tentar resolver a segunda. X ao quadrado menos 4 poderia ser igual a menos 5. Poderia, por que eu digo poderia? Eu já vou explicar, tá? X ao quadrado ficaria igual a menos 5 mais 4. Olha o que aconteceu. X ao quadrado igual a menos 1. Nos reais, isso aqui não existe, né, gente? Não existe. Então, a gente vai olhar aqui na direita. Ó. Por que não existe? Olha as resoluções que deu o encontro, né? Quando é que x ao quadrado menos 4, o módulo disso é azul, né? Módulo de x ao quadrado menos 4 se encontra com o 5. São dois valores só, né? No 3 e no menos 3 que a gente fez aqui. E por que não existe? Por causa disso, ó, não tem solução, né? A x ao quadrado menos 4, se nós fizer o gráfico dos dois separados, ela nunca vai ser menos 5, tá? Ela faz uma curvinha, né? A gente pode até fazer as raízes. Deixa eu só fazer bem rapidamente aqui, ó. Ficou torto. Vai ser um negócio assim, tá? Esse valor e esse a gente sabe quem é. X ao quadrado menos 4 é 2 e menos 2. E esse aqui é o menos 4. Então ela nunca vai chegar no menos 5. Vai ser uma coisa assim, tá? Se esse é menos 4, a escala não tá boa, tá? Mas é um resumo. Por isso que não tem solução, ó. Não existe solução. Não tem essa intersecção, tá? Vamos para a próxima. Então temos de novo uma parábola. Mas olha só, agora a gente tem o zero. Então basta eu resolver 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. E o que a gente vai achar aqui? Que x é igual a menos 5, usando a forma de Bhaskara, né? Mais ou menos, raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes o outro 2. Por quê, professor? Porque o a é 2, aqui tem que ter cuidado, né? Então x é igual a 5 mais ou menos. O que deu lá dentro? 25 menos 16, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, dividido por 4. Então, x é igual a 5, mais ou menos, 25 menos 16 é 9. Raiz de 9 é 3, dividido por 4. Resposta 1, 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. Resposta 2, 5 menos 3, 2. Então, seria 2 quartos, que também é conhecido por 1 meio. Então a gente tem dois valores. O que significa esses dois valores? É quando que o módulo dessa função vai tocar no zero. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui. Quais são as respostas? A azul, eu plotei lá 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Eu fiz um módulo. Essa função é azul. E a rosa é no zero, né? Então, quais são os pontos? 2, ó, tá aqui o 2. E 0,5, né? 0,5 a gente sabe que é 1 meio, né? 1 meio. Tá aí a solução. Vamos para a próxima. Número 26, né? Então, primeira coisa, 26A. Aí vem a questão. Agora a gente está comparando duas funções, né?
Então, é uma equação que, na verdade, são duas funções. Primeira coisa, eu só olho como ela está aqui. Então, menos 2x mais 5, eu vou ver quando que ela é igual a zero. Porque esse vai ser o ponto crítico, tá, gente? Então, eu vou dizer que menos 2x é igual a menos 5. Dividimos por menos 2 e vamos chegar que x é 5 meios. Esse aqui é o ponto crítico dessa função. Tá, feita essa observação. Então, gente, quando o x for menor do que 5 meios, x menor do que 5 meios, que é o ponto crítico, eu vou ter essa função aqui, menos 2x mais 5 vai ser igual a 5, ou igual a x, que 5 igual a x, tá aqui, né? Então eu tenho que, o menos 2x eu vou jogar ele para lá para ficar mais fácil, vou dizer que 5 é x mais 2x. Dessa maneira, 5 é igual a 3x. Dividimos os dois lados por 3 e eu já vou botar x igual a 5 terços. 5 terços é menor que 5 meios? É, né? Então, uma solução. Agora, quando o x for maior que 5 meios, aí essa função módulo ela vai ter que mudar. Ela vai ficar escrita como 2x menos 5. Então, isso aí vai ter que ser igual a x. Aí eu digo que 2x menos x vai ser igual a 5, olha só. E logo x vai ser igual a 5. Aí eu vou perguntar, 5 é maior que 5 meios? Sim, né? 5 meio é 2,5, tipo assim. E aí aqui na direita, então a gente tem duas soluções. Quais são as soluções aqui que valem, né? Uma é 5 terços e a outra é 5. Vamos ver o que o gráfico nos diz, né? Olha, aí está o gráfico. Essa azul é o módulo de menos 2x mais 5, ó, azul. Que ponto é esse aqui, professor? Esse aqui é o ponto crítico, ó, que a gente calculou, 5 meios. Então, antes da 5 meio é a função original, que está escrito aqui, menos 2x mais 5, ó. E qual é o ponto que a gente achou? É esse aqui. Que ponto é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o nosso 5 terços, né? O que é 5 terços? É 1,666, por aí, né? Esse é um ponto. E o outro, professor? O outro é esse aqui, mas olha quando é que ele ocorre. Quando o x for maior que 5 meios, ó. Aí o módulo vai ser azul subindo. Então, vai acontecer lá no x igual a 5. Tá aqui, ó, as duas soluções, né? Vamos para a próxima. Ué? Então é essa daqui. O que a gente faz aqui, né? A gente vai dizer primeiro qual é o ponto crítico do 3x menos 1. Igual a 0. Então, 3x vai ser igual a 1. Divide por 3, né? E chegaremos que x igual a 1 terço. O que é esse valor? Esse é o ponto crítico. Tudo acontece para um lado ou para o outro, né? Então, quando essa função é crescente, né? Então, quando o x for maior que 1 terço, a gente vai ter a seguinte função aqui, ó, vai ser 3x menos 1 igual a x mais 2. Então, 3x menos x vai ser igual a 2 mais 1. Desse jeito, 2x vai ser igual a 3, tá certo? Certo, né? Dividimos por 2 e chegaremos que x igual a 3 meios. 3 meios é mais ou menos 1,5. E 1,5 é maior que o ponto crítico, né? Então, uma solução. A gente achou um encontro dessas duas. Agora, gente,
quando isso aqui for menor que 1/3, o que vai acontecer? Isso ia ser para o lado de baixo do zero, ia ser o lado negativo. Então, essa função ali vai ser menos 3x mais 1. E aí, onde é que ela se encontra com x mais 2? Essa é a questão, né? Então, vamos ver. Então, eu vou deixar o 1 aqui, trazer o 2 para cá, deixar o x aqui e trazer o 3x para cá, que ela vai ficar positiva. Então, menos 1 vai ser igual a 4x. Dividimos por 4 e chegaremos que x é igual a menos 1/4. Bom, eu disse que o x tinha que ser menor que 1/3, né? E o número negativo vai ser menor. Então, tem essas duas soluções. Vamos conferir essa situação no nosso gráfico e ver o que a gente pode conferir aqui. Ó, aqui estão as duas soluções. Qual a primeira? 3 meios. Ah, aqui não tem 3 meios, professor. Bom, mas tem esse ponto aqui. 1,5 é igual a 3 meios, né? Olha só, essa função azul, ela é o módulo de 3x menos 1. Não sei se aqui acho que ficou embaixo da foto, mas é o módulo de 3x menos 1. E essa função vermelha é a x mais 2, ó. Tá, ou rosa, como queiram. Aqui tem o outro ponto de intersecção. Onde é que ele deve ocorrer? Mais ou menos no meio desse espaço. Bom, o que é o meio da metade? É 1/4 negativo, né? Que a gente achou aqui. Os dois pontos que se encontram, né? Eu trouxe a ideia do gráfico para vocês tentarem entender bem como é que funciona a situação de módulo, tá? Certo? Vamos para a próxima. A situação é bem parecida aqui, né? Então, a gente tem a seguinte situação. Vamos ver onde é que é o ponto crítico. Primeira coisa, né? Então, igual a 0. 4x vai ser igual a 5. Divide por 4 para eliminar o número no lado do x e chega que x é igual a 5/4. Então, tudo acontece para a direita ou para a esquerda dos 5/4, né? Primeiro ponto está pronto. Então, quando o x for maior que 5/4, a função é crescente, ó, a gente vai ter o seguinte: 4x menos 5 vai ser igual a menos 3x. Então, eu vou ter que 4x mais 3x vai ser igual a 5. Daqui sai que 7x vai ser igual a 5. Dividimos tudo por 7 e chegaremos que o x é igual a 5/7, tá? Primeiro ponto. Detalhe: o x é maior que 5/4, né? Ele está dizendo 5/7, será que é maior que 5/4? 5/7 é menor que 5/4. Então essa resposta aqui, por enquanto, ela não se enquadra. Parece que ela não é solução, a gente tem que ter esse cuidado, né? O maior que 5/4 é 1 e pouco, e esse é menor que 1. Por enquanto, então, ela não serve. Deixa eu pegar aqui um verdinho e eu vou marcar assim, por enquanto. Depois a gente vai tentar entender isso no gráfico, tá? Vamos tentar ver a outra parte. Quando o x for menor que 5/4, né, essa função vai mudar. Como é que ela vai ficar? Vai ficar menos 4x mais 5. E aí eu quero perguntar de novo, será que ela é igual a menos 3x? Vamos ver. Então eu vou ter menos 4x mais 3x igual a menos 5. Certo? Peguei o menos 3x, joguei ele para lá, ele ficou mais 3x, peguei o mais 5, joguei para cá, ficou menos. Então, sobra aqui menos x igual a menos 5. Alguns digam, vamos multiplicar tudo por menos 1, né? E chegaremos que x igual a 5. E aí eu vou todo fazer em x igual a 5, é uma solução. Cuidado aqui, né? A gente já está vendo até em equações, que vocês vão ver depois. Na verdade, com essa resolução eu estou falando de praticamente todas as listas, tá? Então, x menor ou igual a 5/4. Tá, mas o x deu 5. 5 não é menor que 5/4.
Ué, então esse aí também não é solução, professor? Também não vai ser solução. E aí, gente, a gente vai ter que ver o gráfico para ele nos dar uma mão. Ué, o que aconteceu aí, professor? Deixa eu voltar para vermelho, acho que eu voltei já. Essa equação azulzinha aqui, esse gráfico, que função é essa? Essa é o módulo de 4x menos 5. Então, gente, olha só, parece que ela e a rosa não se encontram nunca. Quem é a rosa? Essa é a função menos 3x. Eu vou mostrar rapidamente que elas não se encontram nunca, que o x seria lá no 5, ó. Viram que eu aumentei aqui, só tá no... Olha a diferença, mais ou menos, que é aqui, né? Do 0 até aqui vai dar um pouquinho mais de 1,2, certo? Se eu fizer essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Mas olha só, aqui tem um outro ponto, né? Qual é a distância que tem aqui? É do 0,8 até o 0,6, ó, aqui, né? E isso dá 1,4. E aqui deu 1,4, seria até aqui, então aqui é 1,20 e poucos, 1,30. Com certeza essa distância é menor que 1,4. O que significa? Que para baixo a diferença está ficando menor e para cima está ficando maior. Então, quanto mais para cima subir, mais longe a rosa vai estar da azul. Eles iam se encontrar lá para baixo, né? Mas não pode, o módulo é só para o lado de cima do eixo Y, né? Tá, gente? Então, tem um monte de estudo aqui. Resolvi fazer isso para vocês entenderem bem essa situação, tá? A algébrica está aqui na esquerda, né? E na direita está a gráfica. Vamos para o próximo. É a mesma história parecida aqui, né? Então, primeiro a gente vê o ponto crítico. O que ele diz? 3x menos 4 igual a 0. 3x igual a 4. Divide por 3 e chegamos que x é igual a 4 terços. Esse ponto vai ser o biquinho do gráfico, né? No eixo x. Tá pronto? Ponto crítico. Então, como a função é crescente, quando x for maior que 4 terços, o que vai acontecer? Eu vou perguntar quando que 3x menos 4 é igual a x ao quadrado. E a gente vai ter, então, essa situação aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui para ajudar. Então, vamos fazer assim. Eu vou botar o x, deixar o x ao quadrado positivo, menos 3x mais 4 igual a 0. Se eu responder isso, eu vou ter duas soluções. Quais são? Vamos ver. X é igual a menos b, então vai ficar 3 mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4. É 4 positivo, né, gente? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, o x vai dar 3 mais ou menos raiz de quanto? 9 menos 16. Olha o que está acontecendo aí. 9 menos 16. Então, a gente vai ter que é 3 mais ou menos raiz de menos 7. E isso a gente não sabe fazer nos reais. Então, paramos aqui. Se não tem raiz, quer dizer que elas não se encontram. Não existe essa situação aqui. Então, vamos ver agora no outro lado. Quando x for menor que 4 terços. E aí, como é que ela vai se comportar? Aí, essa função aqui vai ficar menos 3x mais 4 igual a x ao quadrado. E aí, gente, vai ficar o seguinte, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. E vamos ver o que acontece agora. X vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Dividido por 2 vezes 1. Então, o x vai ser menos 3, mais ou menos, olha só, 3 ao quadrado
é 9. 4 vezes 4 é 16. Então, 9 mais 16 dividido por 2. Dessa maneira, eu vou ter que x vai ser menos 3 mais ou menos raiz de 25, né? Que a gente sabe que é 5, dividido por 2. Menos 3 mais 5 vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então eu tenho duas respostas aqui, segundo o problema. Então quando o x for menor que 4 terços, 1 é menor que 4 terços? É, porque 4 terços é 1,333 e menos 4 é menor ainda, então a gente tem a solução. São duas, né? Vamos ver isso graficamente. Ó, tá aqui. O que aconteceu? Quais são as respostas que tu achou? Não, primeiro vamos ver. Esse gráfico azul é de quem? É o módulo de 3x menos 4. Ó, qual é o ponto crítico mesmo, professor, que tu achou? 4 terços, é esse pontinho aqui, ó, pode ter certeza que isso aqui é 4 terços, 1,666. E esse aqui, professor? Esse aqui é para ser o 1, tá aqui, né? Bem no meio, ó. No meio do 0 e do 2 está 1. E esse outro aqui, a gente viu que é onde? Olha ali, ó. Menos 4, tá vendo? Esses são os dois pontos de intersecção nessa situação. Vamos para a próxima, letra E. Então, o que diz a 26? Letra E. Primeiro a gente vai achar o ponto crítico. Esse é bem fácil, né? X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então esse é o ponto crítico. Feito isso, eu vou dizer que quando o x é maior do que 2, então o que vai acontecer? X menos 2 vai ser igual a x menos 1. Estou perguntando isso, né? Então o que vai acontecer aqui? X menos x igual a menos 1 mais 2. E aí ele está dizendo que 0 é igual a 1. Meu santo, o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui a gente já falou. A gente pode concluir que quando diz que 0 é igual a 1, essas duas retas são paralelas. Retas paralelas, então elas não vão se encontrar. Então quando x é maior que 2, não acontece nada. Agora vamos ver o segundo caso, quando x é menor do que 2, aí a função vai ficar menos x mais 2, e eu digo quando que ela é igual a x menos 1. Aí eu vou fazer o seguinte, deixar o 2 aqui, trazer 1 para cá, deixar o x aqui, e esse menos x vai para lá. Então ele vai ficar mais x. Eu vou dizer que 3 é igual a 2x. Opa, aqui a gente viu que tem uma solução, né? Então, x vai ser igual a 3 meios. Vamos ver se vale. 3 meios é menor do que 2? É, né? Porque 3 meios a gente pode dizer até que é 1,5. 1,5 é menor que 2. Então, a nossa solução do problema é x igual a 3 meios. Vamos ver se é isso mesmo? Tá aí o gráfico, ó. Esse azulzinho é o módulo de x menos 2. Qual é o ponto crítico mesmo, professor? Olha aqui, ó, 2, tá vendo? Tá, calculamos o ponto crítico. E agora para a direita, o que ele diz que para a direita? Elas são paralelas, ó. E para a esquerda ela tem um ponto. Qual é o ponto? 1,5. Olha aqui, gente, que bacana, né? Esse é o ponto, tá? Deu a E. Vamos para a próxima. Agora vamos para a 27. O que diz a 27A? Xiii, o que é isso aí, professor? Bom, aqui nós vamos ter que ver algumas coisas, né? O módulo de x elevado ao quadrado vai dar sempre um número positivo, certo? Então isso aqui pode ser escrito como x ao quadrado. Que bacana, né? Deixa eu só... Não vou mostrar isso para vocês. E agora a gente tem uma outra situação, é isso aqui, né? O que é um módulo de x? Bom, ele tem duas chances, né? A primeira ele vai ser x quando o x for maior do que zero. E ele vai ser menos x quando o x for menor do que zero.
Então a gente tem duas situações para fazer. Eu vou primeiro pensar então quando x for maior do que zero. Aí a gente vai ter 3x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Primeira condição, essa aqui, ó. E aí a gente vai fazer Bhaskara aqui, né? Vamos dizer que x vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 10, dividido por 2 vezes 1. Então o x vai ser igual a 3, mais ou menos o quê? 3 vezes 3, 9, mais 40, ó, 4 vezes 10. Tudo isso dividido por 2. Então, o x vai ser 3 mais ou menos 49. Raiz de 49 é 7, né? 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. 3 menos 7 menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, vamos ver os nossos candidatos. 5. 5 é maior que 0? É, então 5 é solução. Olha só, menos 2 deu aqui, mas não podemos esquecer que o x tem que ser maior que 0 nesse momento, então menos 2 não serve. Viram que interessante? Tem que sempre revisar. Agora, no segundo momento, eu vou dizer que x é menor que 0, essa situação. Então, a função vai ser x ao quadrado mais 3x menos 10. Por que é mais 3x, professor? Porque tem menos 3 e o x vai valer quando ali? Menos x. E menos com menos vai virar mais, né? Vamos ver de novo. Então, o que vai dar? X vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes, de novo, menos 10, né? Dividido por 2 vezes 1. Então, o x vai ser menos 3, mais ou menos, raiz de 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 10 continua sendo 40. Então, aqui, o que diferencia da anterior? É o menos 3, né? Então, mais ou menos, raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Então, menos 3 mais 7 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Menos 3 menos 7 é menos 10. Dividido por 2 é menos 5. Olha só. X tem que ser menor do que 0. Então, a resposta aqui vai ser menos 5. E quem cai fora aqui é o 2. Vamos ver o gráfico que ele nos diz? É essa curvinha aí, o gráfico, né? Dá para dizer que o módulo de x ao quadrado menos 3 vezes o módulo de x menos 10. Essa é a azul. E onde é que ela se encontra, professor? No 5, né? Tá ali o 5 e no menos 5. Isso. E as outras duas, por que não são solução? Porque ela faz essa curvinha aqui, né? Se eu passasse a reta aqui embaixo, ó, ia ter 4 soluções, tá? Se passasse aqui, né? Se eu perguntasse para ela quando que essa função, em vez de ser igual a 0, é igual a menos 11, por exemplo, daí ia dar 4 soluções. Vamos para a próxima, né? Então, vamos ver a letra B. A letra B é bem parecida, né? Só que o módulo está ali dentro. Então, eu vou botar aqui módulo de x para lembrar de antes. Né? Quando o x for maior do que 0, é x. Quando o x for menor do que 0, é menos x. Né? Só para mostrar isso. Então, primeiro vamos fazer quando o x é maior que 0. Isso aqui vai dar positivo sempre, né? Então, vai ser x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Então, temos que resolver Bhaskara aqui. Né? Menos 10, mais ou menos, raiz de menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes o C, que é 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, o x vai ser 10, mais ou menos 10 vezes 10, 100, menos 96.
dividido por 2. Então, o x vai ser 10 mais ou menos, raiz de 4 é 2, dividido por 2. 10 mais 2 é 12, dividido por 2 é 6. 10 menos 2 é 8, dividido por 2 é 4. Olha só, x maior que zero. Então já temos duas respostas, viram que bacana? Por que as duas valem? Porque as duas são maiores que zero. Agora, para não perder tempo, vamos para a segunda situação, onde as duas são menores, onde o x é menor que zero, né? Então ela vai ficar x ao quadrado mais 10x, pela mesma razão da outro exercício, né? Aqui o módulo é menos, mais 24 igual a zero. Então, a gente vai fazer que x é igual a menos 10 mais ou menos raiz de 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 24, tudo dividido por 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 10 mais ou menos raiz de 100 menos 96 dividido por 2. Então, o x vai ser menos 10 mais ou menos raiz de 4 é 2, né, dividido por 2. Então, menos 10 mais 2 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. Menos 10 menos 2 é menos 12, dividido por 2 é menos 6. Como o x é menor que zero, os dois também vão ser soluções. Que bacana, né? Então vamos ver o que o gráfico nos diz dessa situação. É isso daqui, ó. Olha só. Eu tive que ampliar, então ficou de 5 em 5, né? Aqui é o eixo do y e aqui é o eixo do x. Ele está perguntando igual a zero, ó, por isso que a rosa está em cima do eixo x. Quais são esses pontos? Será? Esse daqui é 6 e esse daqui é quanto? 4. Esse daqui é menos 4 e esse daqui é menos 6. Então aí os 4, ó. Por isso que a gente tem que observar. O que é isso, professor? Na esquerda do zero, que é a segunda parte, a parábola é essa aqui, x ao quadrado mais 10x mais 24, ó, que vai até aqui. E na direita, ela é x ao quadrado menos 10x mais 24, ó, que é essa da direita aqui. Bacana, né, esse negócio, de modo dá o que pensar. Vamos para a próxima. Agora, então, vamos resolver a letra C. Aqui sabemos o seguinte, que nós vamos ter dois pontos críticos, então vamos calculá-los, né? 2x menos 1 igual a zero. Então teremos que 2x vai ser igual a 1. Então, primeiro ponto crítico, x igual a 1 meio. Qual o outro ponto crítico, professor? É o seguinte, x mais 3 igual a zero. Então, x igual a menos 3. Então, aqui a gente tem nossos três pontos críticos. Então, é o seguinte aqui, ó. A gente tem que fazer uma espécie de estudo de sinal. Eu vou fazer aqui duas retinhas, tá? Com esses valores. Aqui eu vou dizer que está 1 meio na função de cima. Então, para a direita do 1 meio, a gente usa 2x menos 1, certo? Para a esquerda de 1 meio, a gente usa menos 2x mais 1, que é esse ponto aqui. O outro ponto crítico é menos 3, que está aqui para esse lado, tipo assim, né? À direita do menos 3, eu uso x mais 3. E à esquerda eu uso menos x menos 3, porque é isso que o módulo faz com elas, né? Então a gente vai ter três situações. Quais são elas, professor? Uma é quando o x for maior que 1 meio. Então, quando o x for maior que 1 meio,
Então, o que que eu vou ter? Aqui, ó, nessa situação aqui, se a gente fizesse, fazer um azulzinho, né? Tipo aqui assim, daqui para cá. Então, eu vou dizer que é 2x menos 1 igual a x mais 3. Isso seria, então, a direita do 1 meio. Aí eu digo que 2x menos x é igual a 3 mais 1. E aqui eu chego que x é igual a 4. Bom, 4. 4 é a direita do 1 meio e a direita de menos 1. Menos 3. Então, é uma das soluções. Agora eu vou trocar aqui de cor. Vou pegar um verde. E vou fazer o seguinte. Aqui está essa parte aqui, né? Agora vamos ver outra. Aqui tem uma parte do meio, ó. Então, quando menos 3 for menor que x, que for menor que 1 meio, o que que a gente vai ter então? A gente vai ter menos 2x mais 1, é a parte de cima, e a de baixo ainda é x mais 3, então igual x mais 3. E aí a gente resolve, né? Eu vou deixar o 1 aqui, passar o 3 para cá, deixar o x aqui e o mais 2x que pulou a cerca. Então, menos 2 é igual a 3x. Dividimos por 3 e vamos chegar que x é igual a quanto aqui, professor? Menos 2 terços. E aí, onde é que está esse menos 2 terços? É entre 0 e 1, então esse aqui é a resposta, né? 0 e 1 negativo, porque é do menos 3 até o meio positivo. Então, menos 2 terços também é a resposta. Agora, a gente vai ver o que está faltando. O que está faltando? Essa parte de trás aqui. A parte da esquerda do menos 3. Então, é menos 2x mais 1. Deixa eu separar aqui. Igual a menos x menos 3. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, 1 mais 3, esse 3 eu jogo para lá, vai ficar mais, né? Esse menos 2 a gente joga para cá, vai ficar mais, então 2x menos x. Então daqui vai ser C4 igual a x, ou melhorando, né? X igual a 4. Mas olha só uma coisa aqui, o x é 4, a gente viu que o x tem que ser menor que 3 negativo, então o que que significa essa resposta? Não, né? Não pode ser 4, nesse caso. Por que que não pode, professor? Porque até deu o mesmo 4 que já valeu, né? Mas por esse caso não vale, que o x tem que ser menor que menos 3, né? Então o que que a gente precisa, o que que a gente vai ver no gráfico? A gente vai ter 2 pontos, né? Quais são os 2 pontos? Esses aqui. Então olha aqui onde tem 1, ó, que ponto é esse? Quando o x for 4, né? E esse outro aqui, qual será esse outro? Vamos voltar ali, né? Esse outro é menos 2 terços. Será que é menos 2 terços mesmo? Olha aqui, o que você acha desse ponto? Né? Sugere bem. Isso aqui é quanto, então? Menos 2 terços, tá? O gráfico é para auxiliar, né? Vamos para a próxima. Vou pegar o vermelho, então é AD, né? AD diz o seguinte, o módulo de x ao cubo é igual a 4 vezes o módulo de x. Então, de cara, a gente já vai ver aquilo do módulo de x. Ele é x quando x for maior que zero. E ele é menos x quando x for menor do que zero. Primeira informação, para nós não nos perder, né? Então a gente pode pensar o seguinte, se ele é x quando é maior que zero, quando eu pegar x maior que zero, o módulo de x ao cubo vai ser o próprio x ao cubo.
E quando for maior de zero, o módulo de x também vai ser x. Então, vai ficar x ao cubo igual a 4x. Aí a gente faz o seguinte, x ao cubo menos 4x igual a zero. Quando a gente olha e vê que dá para dividir tudo por x, eu já tenho uma resposta. X igual a zero. Essa é uma resposta. Vamos pensar um pouco, né? Depois, porque ele está dizendo o seguinte: o x é maior que zero, mas olha ali, se eu botar zero no lugar do x, quanto é zero ao cubo, professor? Ué, zero. E 4 vezes zero? Zero. Então ela é solução, né? O professor meu dizia que era solução trivial. Então x ao cubo dividido por x vira x ao quadrado, e 4x dividido por x vira 4. Então fica x ao quadrado menos 4. Ou seja, x ao quadrado igual a 4. Basta a gente tirar a raiz dos dois lados. E nós vamos ter que x é mais e menos 4. Eu vou botar separado assim, porque a gente tem que observar uma coisa. X maior que zero. Opa, o professor esqueceu, né? Aqui não é mais ou menos 4. Raiz de 4, obviamente, é quanto, gente? Eu vou só riscar para não ficar apagando. Mais e menos 2, né? Então, 2 é maior que zero? É, então uma solução é 2. E o menos 2 não serve, então nem vou marcar, né? Tá, agora a gente tem a outra situação, que é quando o x é menor que zero. Então, vou escrever aqui, x é menor que zero. Então, o que eu vou fazer? Quando x é menor que zero, o módulo de x é menos x. Então, vai ficar menos x ao cubo igual a 4 que multiplica menos x. É só substituir no módulo, né? Então, menos x ao cubo é igual a menos 4x. Se nós multiplicarmos tudo por menos 1, a gente vai ter que x ao cubo é igual a 4x. E a gente chegou na mesma resposta de antes? Sim ou não? Eu esqueci o menos aqui, né? Não. X ao cubo menos 4x igual a zero, arrumando. Então a gente coloca de novo aquela divisão por x, né? E vamos chegar aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Como a gente colocou, vai chegar no x igual a zero, mas a gente já viu que x igual a zero é solução, né? Já é sabido ali, a gente até testou. Então agora vamos ver esse lado, x ao quadrado igual a 4. Tiramos as raízes e chegaremos que x é mais ou menos 2. Só que agora o x é menor que zero. Então aqui não serve agora é o mais 2. A única que vai servir aqui é o menos 2. E assim então nós temos 3 respostas possíveis. Quais são? Para botar em ordem, menos 2, 0 e mais 2. Vamos ver o gráfico, o que ele nos diz? Ó, o 0 está aqui, né, onde a vermelha é um módulo de x. Quatro módulos de x. 4 módulos de x, né? 4 vezes 2, 8 aqui. Então a vermelha é 4 vezes o módulo de x. E a azulzinha é o módulo de x ao cubo. Então eu tenho 3 pontos. Um é o 0. Olha aqui onde estão os outros dois. Ó. Um é o menos 2 e o outro é qual? O 2, como a gente calculou, né? Certo, gente? Vamos para a próxima. Agora a gente vai para número 30, eu acho. Isso. E aqui a gente tem uma situação nova. Agora tem um módulo dentro de outro módulo. Mas olha só. Para isso dar zero, o que tem a acontecer com esses 2x menos 1? Então, módulo de 2x menos 1 tem que ser igual a 5 ou o módulo de 2x menos 1
teria que ser igual a quanto? A menos 5, será que é possível isso? Porque seria, né, a questão. Então, eu vou chegar aqui que por módulo C5, ele vai refletir, né? Vai ficar, quando o ponto crítico, né, qual é? Eu vou calcular ele aqui em cima, 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1, dividimos por 2 e chegaremos que o ponto crítico é 1/2, certo? Então x igual a 1/2. Quando o x for maior que 1/2, a gente vai escrever 2x menos 1 igual a 5. Então 2x igual a 5 mais 1, que é 6, né? 2x igual a 6, divide por 2 e vamos chegar que x é igual a 3, certo? Ponto. Qual o outro, professor? Então, quando o x for menor que 1/2, então o módulo vai ser menos 2x mais 1, vai ter que ser igual a 5. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso deixar menos 2x igual a 5 menos 1. 5 menos 1 a gente sabe que é 4. Divide por menos 2 e chegaremos que x é igual a menos 2. E se a gente pensar esse outro que tu deixou ali, professor, o que vai acontecer com esse outro aqui? A mesma história, né? Não precisa fazer isso, porque ou é 5 positivo ou é 5 negativo, né? Então esse aqui não... Agora então vamos ver o que o gráfico nos diz. Tá aí o gráfico. Qual é os pontos que tu achou, professor? O que é esse gráfico aqui? Esse azul vai ser... Deixa eu ver onde é que eu escrevo. Aqui, o módulo de 2x menos 1 menos 5 módulo de novo, né? Isso igual a quanto? O zero. Essa aqui é o eixo x, é a reta igual a zero. Então, uma resposta é 3 ali e a outra resposta é menos 2 aqui. Ele pode ser perguntado quando que esse módulo se encontra com o zero, né? Um jeito de pensar. Vamos para a B. A B é bem parecida, gente, só que agora a gente tem uma função, deixa eu mudar para o vermelho aqui, uma função ao quadrado, né? Então, é o seguinte, deixa eu trazer uma coisa aqui, ó. Então, o que eu coloquei aqui? X ao quadrado menos 1, o módulo vai ter que ser igual a 4. Por quê? 4 menos 3 é 1, né? Então, vamos resolver. Então, primeiro vamos fazer x ao quadrado menos 1 igual a 4. Qual é o ponto crítico aqui? X ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos 1. A gente poderia ver, né? Na prática, eu tenho que ter x ao quadrado igual a 4 e o menos 4, né? Esse módulo aqui, porque se esse valor aqui der 4, dá 4, e se der menos 4 também, então a gente pode fazer assim, né? Então, x ao quadrado igual a 4 mais 1. X ao quadrado igual a 5. Ou seja, x é igual mais ou menos raiz de 5. Ponto. Agora, x ao quadrado menos 1 vai ter que ser igual a menos 4, porque daí esse módulo dá 4 e vira a mesma coisa. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 4 mais 1. Isso não tem como dar menos 4, né? Porque daí vai dar x ao quadrado igual a menos 3. Isso aqui não precisa nem tentar resolver, né? Porque vai dar raiz de menos 3. Então não dá para a gente fazer essa parte aqui. Agora vamos para a segunda parte, né? Que eu trouxe, ó, x ao quadrado menos 1 pode ser 2 também, né? Porque se for 2, vai ficar o módulo de 2 menos 3. E isso é igual a 1, né, gente? Então também pode ser 2. Da mesma maneira, eu vou dizer que x ao quadrado menos 1 é igual a 2.
Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 2. Olha, eu já botei 3. Então, x ao quadrado é igual a 3. Tira a raiz e vou chegar aqui. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 3. Aqui embaixo até posso fazer que x ao quadrado menos 1 fosse igual a menos 2, mas isso não é possível, né? O módulo sempre. Porque sempre vai dar no mínimo, nesse módulo vai dar sempre um número positivo, né? Então, o que ficaria aqui? X ao quadrado igual a menos 2 mais 1. X ao quadrado igual a menos 1. Não tem raiz. Então, a gente tem 4 respostas possíveis aqui, ó. Quais são elas? Eu vou trazer o gráfico agora para a gente ver, ó. São essas aqui, as respostas, né? O que é esse gráfico azul, professor? É módulo de x ao quadrado menos 1. Esse aqui, né? Módulo, eu vou botar mais para baixo. Módulo de x ao quadrado menos 1. Deixa eu voltar. Menos 3. O módulo disso. E igual a quanto? 1, né? Igual a 1. Esse é o azul. E esse aqui é o 1, né? Eu posso tirar daqui e botar. Essa é a reta 1. E ele está perguntando quais são os pontos que tem. A gente descobriu 4, né? Quais são mesmo? Mais ou menos raiz de 3. Então, qual é o raiz de 3? É esse daqui, né? Esse aqui a gente pode dizer que é raiz quadrada de 3. Então, esse daqui também é. Só que menos raiz quadrada de 3. Esse outro aqui vai ser quanto, professor? Raiz quadrada de 5. E esse aqui, menos raiz quadrada de 5. Então, são as 4 raízes. Bem maluco esse gráfico, né? Aqui é o eixo dos x, de novo, né? Sempre bom. Aqui é o eixo do y. Feita essa, vamos para a letra C. O que nos diz a letra C, né? Ele diz o seguinte, ó. Que o módulo de x mais 3 menos 2, isso tem que dar 4. Então, eu tenho que ter o x mais 3, só pode, o módulo de x mais 3 pode valer 6, ou o módulo de x mais 3 poderia valer quanto? Menos 2. Só que assim, ó, depois nós vamos ver, mas... Por quê, professor? Porque se eu pegar 6 e diminuir 2, eu tenho 4, né? É óbvio isso. Então vamos ver. Qual é o ponto crítico? X mais 3 igual a 0. X igual a menos 3. Então, o menos 3 é o que define. Então, o x maior que menos 3, eu vou ter o seguinte. X mais 3 igual a 6. X igual a 6 menos 3, x igual a 3. Pronto. 3 mais 3 é 6, menos 2 é 4. Só que tem o seguinte, tem a outra situação, né? Quando o x for menor que menos 3, aí eu vou ter a reta menos x menos 3 igual a 6. Aí eu vou ter que menos x é igual a 6 mais 3. Menos x igual a 9. Multiplicamos tudo por menos 1 e chegaremos que x igual a menos 9. Menos 9 é menor que menos 3, professor? É. Feito. O que eu quero mostrar aqui? Sobre x mais 3 ser igual a menos 2. Isso pode ocorrer? No módulo não, porque aqui eu sempre vou somar um número. Se for negativo, o mínimo que vai dar é 0, né, gente? Então tem que ter cuidado, isso aqui sempre é um valor maior do que 0. Então não dá para chegar no menos 2. Se eu resolvesse, ia chegar aqui x é igual a menos 2 menos 3. X é igual a menos 5. Eu usei x mais 3, então aqui seria um x... Nessa primeira parte, x maior do que menos 3. Mas o menos 5 não é maior, então não poderia.
Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver a outra parte, se poderia. Seria menos x menos 3 igual a menos 2. Aqui é quando, professor? Quando x for menor que menos 3 daí, né? Vamos ver. Eu jogar o x para lá, fica menos 3 mais 2 igual a x. Então eu chego aqui que x é igual a menos 1. Mas menos 1 não é menor que menos 3, é maior, né? Então nenhum dos dois pode. Então vamos ver, 3 e menos 9. Ah, eu esqueci de colocar aqui, né? As duas ideias, mas vou ter escrito ali. Então, olha só o que a gente achou. Os dois, né? Quais são as soluções mesmo? Olha aqui, ó. 3. Uma intersecção. A reta azul é quem? É esse gráfico ali, né? X mais 3 menos 2, um módulo. Essa é a azul. E a outra é 4, né? Tá aqui, ó. Passa bem no 4. Então, quando é que as duas são iguais? Quando o x é 3. E olha aqui o outro ponto. Onde é que ele ficou? Lá no menos 9. Ó, estão aqui as duas respostas. Na letra D, o que ele trata aqui? Raiz de x ao quadrado. Então, é o seguinte, assim, ó, qualquer x que eu coloque aqui, 0 vai ser 0. Positivo ao quadrado vai dar positivo. Negativo ao quadrado vai dar positivo. Então, a raiz de x ao quadrado é igual a x quando x for maior que 0. Então, vou colocar aqui. Raiz de x ao quadrado é igual a x quando, eu vou botar assim, quando x for maior que 0. Então a gente pode resolver isso como x igual a 3x menos 1. Aí eu trago esse menos 1 para cá, fica 1 igual a 3x menos x. 1 igual a 2x. Dividimos todos por 2 e chegamos que x é igual a 1 meio. X igual a 1 meio. 1 meio é maior que 0, professor? É, então, resposta, né? O que mais que eu tenho agora? Que o x pode ser menor que 0, né? Então, se o x for menor que 0, como é que eu vou escrever isso aqui? Raiz de x ao quadrado pode ser menos x, né? Então, como é que a gente escreve? Fica menos x igual a 3x menos 1. Aí o 1 continua vindo para cá e fica 1, 3x, e o menos x vai pular para cá, vai ficar mais x. Aí fica 1 igual a 4x. Divide por 4 e chega que x é igual a 1 quarto, certo? 1 quarto. Aí nós vamos ver, 1 quarto pode ou não? 1 quarto é maior que 0, né? E, então não pode, né, professor? Não, por quê? Porque a nossa resposta tem que ser menor do que 0. Então, desse jeito, a gente tem só uma resposta. Vamos ver o que acontece. É isso aqui, gente. Por que é 1 meio? A azul, essa aqui é raiz de x ao quadrado. E a vermelhinha, rosa, é 3x menos 1. Notem, ó, se azul continuasse, ali ia ter uma intersecção. Primeiro vamos ver a que existe, né? 1 meio, ó, x1 meio, certo? E essa aqui seria onde? Bom, é bem fácil de ver que é bem na metade, né? Esse número existiria, só que daí não era do módulo, entenderam? O módulo é pro lado de baixo, não vai ter a intersecção. Aqui é eixo do x, aqui é eixo do y. E feita essa questão. E era isso aí. Depois dessa lista longa, né, mas com muita condição de aprendizado, a gente encerra. Até a próxima.